Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Estúdio TH+, especial de final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando através da TH+ TV e também pelo YouTube da TH+ TV. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre tecnologia e inovação. Hoje se fala muito, em inovação e tecnologia. Nós vamos saber a importância do ecossistema, especialmente o nosso ecossistema aqui de Ribeirão e da região, para o futuro da inovação. Estou recebendo aqui com muito prazer, começar pela secretária de Inovação e Desenvolvimento, a Sueli Vilela, que está aqui ao meu lado. Obrigado pela sua participação, Sueli, obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui, muito obrigada, viu? Estou recebendo também na minha ponta esquerda o Eduardo Ciccone, que é gerente do Superapark. Prazer em te receber também, Eduardo. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. E o Luciano Fernandes, que é especialista em transformação digital e também empreendedor, o diretor da Trisales. Obrigado, Luciano. Obrigado, Caparelli. Muito prazer estar aqui. Quando a gente fala dessa importância, os três são muito envolvidos, a secretária da Inovação e Desenvolvimento, o Luciano com o seu trabalho na Trisales, o Eduardo com o Supera. Quando a gente fala, e eu quero deixar à vontade aqui os três para a gente falar sobre essas possibilidades, Porque quando a gente pensa, e eu estava até falando com o Eduardo e com o Luciano antes de você chegar, Sueli, antes da gente fazer os nossos bastidores aqui, quando a gente pensa em tecnologia e inovação, hoje está muito rápido. Hoje é um instante, muda-se muito rápido. A inovação tecnológica é um absurdo, especialmente quando se fala nesses aparelhos ou quando se fala no digital. E aí eu estou falando muito pouco, Quando eu falo em aparelho, eu estou falando muito pouco aqui perto dos três que entendem muito de inovação e tecnologia. Mas a gente tem que começar a pensar para muito tempo, Luciano? Eduardo? Eu estou errado? A gente tem que pensar para daqui 30, 50 anos. Ou nós vamos avançar muito mais, nós temos muito mais a avançar. Quero começar aqui pela Sueli, ladies first, Sempre começo aqui. A gente tem que pensar, Sueli, quando a gente pensa em inovação, e você que é secretária, e ressaltar aqui que a Sueli teve um trabalho na Secretaria de Educação, teve um trabalho fantástico na USP, sendo reitora por 20 e... quantos anos? Não, reitora 4 anos, pró-reitora 4 anos, mas estou alguns anos mais na universidade. Alguns mais 20 anos, então tem muito conhecimento, mas a Sueli está conhecendo muito, e me permitam falar isso, eu tenho acompanhado um pouco mais do dia a dia, a Sueli tem se empenhado, a secretária tem se empenhado muito, e vocês têm observado, através do Supera, através da DABI, participando de todos os eventos, tem se empenhado muito. A gente pode falar num futuro, num desenvolvimento, inovação, para 30, 50 anos, Sueli, seguramente hoje? Olha, eu diria para você que com a inteligência artificial é muito difícil você prever. Lógico que as transformações elas estão aí, porque hoje, já no início do século XXI, que mundo que nós vivemos? Nós vivemos num mundo em transformação, em que a velocidade de renovação do conhecimento ela é muito rápida e na tecnologia a velocidade é ainda maior. Só para mensurar, se nós pensarmos lá em 1970, quando estava fazendo 77, 80, fazendo meu mestrado, nós fazíamos um levantamento bibliográfico à mão, indo na biblioteca. Hoje os meus alunos, hoje você encontra tudo disponível online. Então você vê que essa transformação ela é muito rápida. Então eu não teria que como dizer, talvez eles que estão aí mais diretamente na prática da inovação, como que isso aconteceria. Mas eu sei que ela é muito rápida, a tecnologia ela se impõe, você não escolhe a tecnologia. A tecnologia, como você mencionou, César, ela está no seu telefone, ela está na geladeira, ela está no seu carro, que hoje você tem, quando você compra um carro novo, você precisa ser treinado para entender a tecnologia, senão você não consegue abrir o capô do seu carro. Então, ela se impõe. Então, eu vejo que nós já estamos sendo dominados pela tecnologia, mas o que é bom dizer, eu acho que, Eduardo, é dizer o seguinte, que é o homem que faz essa tecnologia. Então, nós não podemos perder isso de vista, que a máquina está aí, transformando as realidades, transformando o mundo. E qual é o grande desafio? Como capacitar as pessoas para desenvolver essa tecnologia, dominar essa tecnologia. Eu fiz essa pergunta justamente e agora vou reforçar a minha pergunta, porque em 1975, 1977,
Era inimaginável, e se eu tiver, por favor, me corrija, era inimaginável você pensar que a tecnologia ia estar em um trator. A tecnologia ia estar no campo, no dia a dia, no rural, né? Que no agronegócio, agora, né? Falar rural é até feio, agora é até ofensa. No agronegócio, em 1975, 1977, né, Luciano? Nós chegamos num ponto da tecnologia e da inovação, né? Acho que eu não tenho como separar uma da outra, de estar no campo ativamente, né? Participando do dia a dia do homem do campo, sendo em seus tratores, sendo em seus caminhões, ou até mesmo com drones, ou até nos computadores que acompanham, né, a produtividade. Estou errado? Com certeza, e você pode ver que nessa prática, como o senhor comentou, né, nós temos que pensar no habitat. Então, no caso, você tem evolução tecnológica, tem as pessoas, mas como que a gente consegue fazer com que isso se desenvolva? Então, acho que hoje um dia importante a gente falar um pouco do ecossistema. Sim. Porque, no caso, quando você fala do ar, quando você fala da saúde, né, Eduardo, depois a gente fala um pouco de indicadores, nós sabemos que para isso exponencializar, nós precisamos que o ecossistema viva. Então, por exemplo, o que é o ecossistema? Aqui em Ribeirão Preto, nós temos o poder público, que está incentivando todo o desenvolvimento de inovação. Nós temos os habitats, como o Supera Park, como o da Business Park e outros que aqui estão, que desenvolvem e hospedam as empresas e as startups que também estão nesse ecossistema, os fomentos que investem nessas startups, toda a parte do conhecimento e o mercado privado que consome informação. Então, se você pega um dado do Dabi, por exemplo, nós estamos falando do Dabi Business Park hoje de mais de 100 empresas, com mais de 3 mil pessoas e com uma linha, em tese, baseada no agro, como você comentou. Então, hoje eu posso fazer projeções, eu tenho casos de empresas que a gente consegue saber que a cada 1 minuto e 3 segundos, um caminhão tem que ser descarregado de cana numa moenda para saber se eu vou bater a minha meta do dia, da semana, do mês, do ano e da safra, porque um trator, um equipamento, ele tem mais de 40 sensores e eu consigo fazer uma manobra imediatamente do meu centro de comando para poder atingir aquela produtividade, saber se eu mudo ou não o tipo de produto que eu vou colher. Então, o empresário, ele precisa desse incentivo para a eficiência da tomada de decisão. E onde ele vai buscar? No ecossistema. Qual ecossistema? Nós vivemos o ecossistema. Então, eu me sinto muito privilegiado de estar em Ribeirão Preto, de estar numa região tão pujante, que se destaca principalmente nessa visão do ecossistema. O ecossistema é onde eu dou o meu melhor, você dá o seu melhor, a prefeitura dá o seu melhor, o Supera dá o seu melhor, e cada um que é ali constrói o melhor para todos, devolve, gerando emprego, gerando formação, educação, é tudo isso que a gente quer construir. Então, aí, no caso, até o indicador é importante, né, Eduardo? Eu vou até jogar a bola para você, a gente estava conversando um pouquinho, né? O quanto Ribeirão tem se destacado, acho que o Supera tem bastante dados disso, para que a gente continue a desenvolver esse crescimento aqui. Né? Porque tem muitas empresas, cidades e outras regiões que nos consultam para saber como eu posso usar esse modelo que Ribeirão tem, desse ecossistema, para fomentar a minha economia local, para desenvolver junto a universidades. Né? O senhor comentou quantos anos de USP, né, da operação, então como que a universidade colabora? Então, Eduardo, como que fica essa visão? É legal essa questão do indicador de quanto tem dentro de Ribeirão Preto essa questão de startup, de desenvolvimento e esse ecossistema. Ribeirão é a que mais cresce? Ribeirão e região é a que mais cresceu no país? É uma das que mais cresce, né? Quando a gente olha para o ecossistema de inovação, olha para o número de startups, lógico, a gente tem referências como, né, a cidade de São Paulo, né, não dá para a gente comparar, inclusive em termos, né, de tamanho. Florianópolis é outra cidade que também, no ranking das startups, sempre se destaca bastante. Mas o ecossistema de Ribeirão, ele já vem há algum tempo mostrando a sua força, né, e as empresas que participam, né, as startups, os atores que participam aí do ecossistema, eles estão cada vez mais maduros. Então, só para a gente ter uma ideia, né, você perguntou, podemos falar em 30, 40, 50 anos? Eu acho que, até para que a gente consiga falar de 30, 40, 50 anos, a gente precisa primeiro conhecer o que tem. E aí foi por isso que o Supera começou, junto com outros atores do ecossistema aqui de Ribeirão, a mapear o que nós temos aqui. Porque se eu sei o que tem e qual é a situação atual do que a gente tem aqui, eu consigo, por exemplo, facilitar o trabalho da secretária, né, da professora Sueli, em relação a o que eu vou planejar daqui para frente. Né? Então, foi nessa ideia que começou todo esse trabalho do mapeamento do ecossistema. Então, para a gente ter uma ideia, a região metropolitana de Ribeirão hoje ela tem 348 startups.
Tá? Isso é mais do que muitos estados brasileiros têm em números de startups. Só a cidade de Ribeirão, nós temos 308 startups. Só em Ribeirão 308? Isso é um número expressivo. É muito expressivo. É muito expressivo. Tem espaço para todo mundo? Tem, e a gente agora, né, até a gente estava conversando recentemente com a secretária, a gente agora, o trabalho do ecossistema é ajudar no amadurecimento das startups e de todo o setor, né, todo o ecossistema, porque não é só a startup, mas ter um ambiente de negócio amigável, ter investidores, né, aportando recurso, ter profissionais qualificados para que as empresas possam absorver, para que as startups possam também se desenvolver. Então, tem todo um conjunto de ações que a gente pode pensar e planejar para o futuro. Mas, para a gente ter uma ideia do quão rápido cresceu o ecossistema de Ribeirão, há 5 anos atrás, em 2019, eram 180 startups que a gente tinha em Ribeirão. Então, em 5 anos, a gente quase dobrou o número de startups. Né? E aí os setores principais aí, né, de maior concentração, saúde e agro. Os dois muito próximos ali. Saúde com 51 startups e agro 58. Se destacaram, mas cresceram, é isso? Isso. O que você chama de ecossistema? Desculpa, gente. De repente tem leigos acompanhando o programa também. O que você chama de ecossistema? Que é um pouco do que o Luciano falou. É o envolvimento, é todo o ambiente que a gente tem em volta da inovação. Então, nós temos as universidades como atores do ecossistema, nós temos os investidores, nós temos as startups, os empreendedores, que na verdade, o que faz a roda girar, quem é fundamental em tudo isso, é o empreendedor, né? São os empreendedores. O poder público, né? Os habitats de inovação, os ambientes de inovação, como o Parque, Dabi e outros, que a gente tem. Então, a gente tem diversos atores, né, que colaboram para a construção e para o desenvolvimento desse ecossistema. Né, e a soma deles é que forma esse ecossistema. Sueli, está fácil para você, porque está todo mundo unido, né? Quer dizer, como secretária, isso é bom, né? Está fácil, modo de dizer, lógico, né? Mas está um ambiente favorável para a secretaria. Sim, não, dizer, nós encontramos... Crescer, mas... eu digo que a secretaria... Onde que ocorre a inovação? Né? Onde que ocorre o desenvolvimento? Né? Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. Onde que pulsa o coração da inovação? Não é na secretaria. Ao contrário, quando você olha uma secretaria de educação, onde que ocorre a aprendizagem? É lá na secretaria, nas escolas, gerenciada. A inovação, ela acontece fora da Secretaria de Inovação. Então, qual que é o papel nosso da secretaria? Ele tem que ter um papel estratégico para a promoção da inovação e do desenvolvimento. E esse papel é um papel facilitador. Ele tem que ouvir esse ecossistema, nesses habitats, quais são as necessidades, e nós, como poder público, atuar no sentido de agregar todos esses atores, facilitar regulamentação, criar novos projetos, novas ações. E é isso que nós estamos falando, inclusive hoje, estava falando com o Eduardo, né? Hoje o Superapark, aliás, nós temos aqui que a população precisa conhecer profundamente os nossos 2 sistemas, né? Os 2 hubs de inovação, que é tanto o Dabi quanto o Superapark, né? O Superapark mais voltado para a saúde e o Dabi mais voltado para o agro, mas também várias outras. O que nós temos em Ribeirão Preto, quer dizer, é um ecossistema dinâmico, sustentável, que nós temos que nos orgulhar, que se desenvolveu rapidamente e que tem o que eu vejo hoje com todo esse mapeamento que mostra não apenas o estado da arte hoje do sistema, mas que funciona como uma bússola para onde nós vamos e como vamos. Então, isso é fundamental. Então, a secretaria, ela tem esse papel e ela se sente, como você mesmo falou, eu me sinto aprendendo com esses meninos, com esses jovens empreendedores, com todos esses colaboradores, e nesse processo de aprendizagem, com um desafio enorme, que é como facilitar esse processo para que eles tragam ainda mais, impactem ainda mais a vida da nossa saúde, da nossa população. Que esse é o nosso compromisso como gestor público, que é o compromisso do nosso prefeito, como, através do Superapark, através da Dabi, como é que nós vamos impactar a população
com melhorias na saúde, nos diferentes setores aí envolvidos nesse ecossistema. E com esse crescimento, né, não tem como não ter investimento, né? Não tem como você não conseguir investimentos para facilitar, né? Para facilitar o dia a dia dessas startups ou do crescimento e inovação. O governo ajuda muito nisso, não só o municipal, você acabou de dizer que o prefeito tem ajudado, mas o estadual e o federal têm colaborado com vocês nesse sentido. Eu sei que você tem viajado bastante também para buscar recursos, buscar possibilidades para a cidade. Eles têm apoiado? Então, o bom é que aqui o Eduardo podia até comentar como é mantido o Supera Park. Porque ele é mantido muito pelas agências de fomento. Porque são pesquisas, são ideias criativas que se transformam não só em produtos, mas num negócio, produtos, serviços, startups e etc., projetos. Então, o Eduardo poderia falar, porque nós temos as agências de fomento estadual, federal, temos, como ele também falou, os empresários. Depois você podia falar também da DABI, da questão do agro. Vamos começar então, ali pela Supera. Quanto Supera. tempo já tem o Supera, aliás, Eduardo? O Supera, o Parque Tecnológico completou ano passado, nós completamos 10 anos. 10. Né? Mas, assim, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante. Assim, ninguém faz nada sozinho, né? E isso não é um chavão. Né? O Supera ele é resultado de vários esforços públicos e privados que vêm acontecendo desde a criação, por exemplo, da fundação, que é quem faz a gestão do Supera hoje, que é a FIPASE, né, que ela foi criada em 2001. Então, são vários estudos, várias iniciativas que foram acontecendo ao longo dos anos para que o Supera pudesse ser inaugurado em 2014. Nós tivemos muita interlocução com a professora Sueli, quando ela era reitora da universidade, sempre apoiou, incentivou, né, a criação do Supera. O Supera hoje ele recebe um investimento muito grande do município para que a operação do Parque Tecnológico aconteça, né? E nós temos recursos, né? Acho que um exemplo que a gente pode trazer, por exemplo, agora no próximo mês, no início do mês de abril, a gente começa a construção de um novo prédio, né? Que é uma nova expansão do Supera Park, que é o Health to Business Center, que é um centro de desenvolvimento de projetos e negócios na área de saúde. A gente, quando fala saúde, muita gente pensa em saúde humana, mas não é só saúde humana. É saúde humana, animal e também o agronegócio. Tá? Que vai ser lá dentro do espaço mesmo? Dentro do Supera, um prédio de quase 4 mil metros quadrados. Legal. Né, com laboratórios multiusuários, 2 laboratórios de biotecnologia, com a gente chama de Open Lab, que é como se fosse um co-work de bancadas laboratoriais para que as empresas nascentes possam usar para desenvolver os seus projetos. Então, ele foi todo baseado num projeto que a gente viu em Boston, lá do MIT e de Harvard, e nós trouxemos esse conceito. Né? E como que nós conseguimos viabilizar isso daí? Captando recursos da FINEP. A FINEP abriu um chamamento para parques tecnológicos, nós escrevemos um projeto e conseguimos captar esse recurso. Então, é o que a professora Sueli falou. São verbas que vêm muitas vezes do governo federal via uma agência de fomento, nesse caso a FINEP, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nós também temos dentro do Supera o Polo Genômico, que é um laboratório de genômica que atua também com agro e com saúde humana, que ele foi financiado todo com investimento, na verdade, foi construído com investimentos vindo da Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Então, a gente consegue, como um ambiente de inovação ligado a uma universidade, né, como a USP, porque nós estamos instalados dentro de uma área da USP, com o apoio da Prefeitura, buscar esses recursos, seja no governo do Estado, no governo federal e, né, também possibilidade de buscar isso fora do Brasil. Quantas pessoas transitam ali no Supera? Trabalhar, você deve saber, mas quantas pessoas... Porque já vou falar da DABI também aqui, quero que você possa falar. Quantas pessoas trabalham, transitam ali diariamente? Hoje a gente tem... Se envolvem, né? Isso, em torno de 600 pessoas trabalhando diretamente nas startups. Nós estamos com 78 startups instaladas dentro do Supera, mais uma empresa já com a sua sede em lote e mais 6 lotes cedidos para a construção das sedes das empresas nos lotes. Mas circulam hoje pelo Supera Park mais de 1.000 pessoas. As empresas podem ocupar, então, espaços cedidos pela própria prefeitura, é isso? Não, é a área da USP, são quase 400 mil metros quadrados. Ok. Dentro da USP, a gente está dentro do campus, numa ponta lá do campus da universidade, e você tem os prédios onde hoje a gente abriga as startups, com a incubadora e o centro de negócio. Tem o Container Park, que também é uma outra área para receber, né, são módulos empresariais, e a gente tem uma área de 150 mil metros quadrados
que são divididos em 126 lotes, dentro desses 400 mil metros quadrados. E aí, nesses lotes, a ideia é a gente receber as empresas, que as empresas construam a sua sede lá. Hoje nós temos a Liquinoflora, que é uma empresa que passou por todas as etapas de desenvolvimento dentro do Parque Tecnológico, né, e aí ela conseguiu construir lá nessa área de lotes. Mas nós temos outros 6 lotes que já foram cedidos no ano passado e que as empresas começam a sua construção agora esse ano. A caçulinha de tudo isso daqui é a Dabi, né? Consecutivamente junto com a Triceios, que é a tua empresa. Como é que você se sente, né, nesse momento de crescimento? Aliás, a gente vive o melhor momento da tecnologia e inovação? Sempre é um bom momento. Sempre é um bom momento. Eu acho que assim, né? É gostoso ouvir isso, não é? É muito bom. É muito bom. É muito bom ouvir isso. São números gigantes. E o mais legal é que nós estamos no meio disso. Nós estamos vivendo isso. Por isso que eu falo, né? Quando a gente até fazer um convite, né, para a região. Porque o aluno, a pessoa que está estudando, que quer desenvolver, porque se eu pegar, ele comentou lá de 1970, né? Então, por exemplo, 76, 80, vou pegar o meu caso. Se eu fosse olhar e falar assim, cara, eu tenho uma ideia e eu quero empreender. Onde eu vou? Eu vou procurar emprego em algum lugar, vou decidir, certo, Eduardo, um desenvolvimento e fazer minha carreira. Hoje, a pessoa está na universidade, aqui, ela pode estar conectada com essa pujança que ele comentou. Você tem eventos aqui na região, né, como o próprio Inova, nós incentivamos o Inova desde o seu lançamento, né, que a gente tem, então a gente sempre participou. O Dabi, pós-pandemia, quando ele foi estruturado, né, dentro do contexto, a Terceira chegou lá, naquele primeiro momento, participando da Área 51, desenvolvendo ali ideias, programas de inovação, então tudo para construir esse ecossistema. Junto com isso, nós começamos a fazer, por exemplo, o Terceiros Experience, onde foi um primeiro evento que a gente conectou o Supera com o Dabi e com o Instituto Credit Cities. O evento aconteceu nos 3 hubs na época de inovação com conteúdo, 3 dias. Isso gerou um evento para o agro chamado Agro Innovation Week, que a gente coloca 1.500 a 2.000 pessoas cada edição e premia com um agro-hacka as ideias ali até em R$20 mil. Então, o que a gente busca fazer dentro do ecossistema, como o Eduardo comentou? Ali o poder público incentiva e também devolve. A Secretaria, por exemplo, ela tem uma posição dentro da Área 51, porque ela está incentivando, ela está monitorando, ela está doando ali. Como que a gente faz isso para quem está de fora? A gente desenvolve programas. Então, por exemplo, nós vamos lançar agora um programa que chama Rota Inova Rural. O que é o Rota Inova? É um programa onde nós vamos conectar 8 empresas privadas, o setor público, no caso que nos apoia, mas o setor da universidade e o lado das startups, para desenvolver ideias e achar startups. Durante 10 meses, nós vamos incubar, né, e monitorar essas empresas com mentoria, com apoio de direcionamento, com testes de estudo de caso. E nós, lá em outubro, se nós encontrarmos empresas ou ideias que fazem sentido desenvolver, nós vamos investir de R$100 a R$1 milhão. Então, esse movimento em volta disso, ele só funciona se eu tiver o apoio da Secretaria, se eu tiver o apoio do Supera, se eu tiver o apoio da BI, se eu tiver esse número que ele comentou, o Eduardo comentou, você entende, você comentou ali um pouco, a gente estava conversando lá antes, que é a visão de que as empresas não estão aumentando o número de startups, mas as que existem estão ficando mais maduras, ou seja, elas estão sendo muito mais bem recebidas, elas estão começando a faturar. Porque o que elas querem? O que a economia quer? Ela quer gerar fomento local, concorda? Então, se eu trago gente de fora, se eu uso esse ecossistema, eu consigo desenvolver. Então, por isso que eu falei, é um privilégio, né? Eu não preciso sair daqui e ir fora. Cara, eu posso fazer aqui acontecer, eu posso desenvolver aqui, e eu posso levar isso como modelo para fora. Então, eu brinco que o Dabi, eu chamo de Dabilândia. Para mim é a Dabilândia, porque nessa estrutura toda, você está 24 horas conectado com quem você quiser. Então, eu tenho lá empresas, por exemplo, que estão discutindo o potássio verde. O que é o potássio verde? É tratado com bactérias que não prejudicam o meio ambiente e eu preciso testar ele numa área. Eu tenho eficiência igual ao potássio que é testado com produto químico, mas eu posso captar carbono. Então, isso é novo, isso tem que ser discutido, isso tem que levar... Isso nasce onde? Em Ribeirão Preto. Então, eu amo isso, porque eu acho que a oportunidade está. Então, o ecossistema funciona. Então, eu fui muito bem recebido por esse ecossistema. Então, quando nós fundamos ali a operação, que nós começamos a desenvolver e investir também em startup, nós percebemos que ele vive, porque ele não tem uma cara. A cara é do que se transforma. Né? Isso que é importante. Então, é muito bom vivenciar e viver esse momento. E o Dabi fomenta isso como um super fomento. Eu acho que são os dois maiores. Né, eu acho que eu vou refazer só vou refazer minha colocação.
a gente não está pensando para daqui 40, 50 anos. A gente está fazendo uma coisa hoje para que ela possa ser aperfeiçoada em 30, 50 anos. Não é isso, Luciano? Desculpa, secretário, já vou passar aqui. Não, com certeza, porque nós vivemos... é muito rápido. É que nós vivemos hoje. Se a gente pega a questão da inovação, como a secretária comentou, você falando do celular, na verdade é o seguinte, você tem que olhar o passado. Sim. Então, por exemplo, desde lá, nos anos 90, quando nasceu lá a web, em 1995 nasceu o Windows, depois a Amazon nasceu em 1995, depois veio as redes sociais, o Orkut. Teve Orkut que aparece? Quem não teve Orkut, a coisa veio evoluindo. Nós estamos chegando num ponto agora... essas coisas. Esse negócio de Orkut entrega a idade. É que nós estamos chegando num ponto agora que nós estamos falando da evolução digital, transformação digital, 4.0, migrando para o 5.0. Então, o 5.0 não existe. Eu tô algo assim, eu estou algo exponencial. Eu tenho que começar a tratar as emoções. Então, não é só a cultura de dados, é a cultura da emoção. Então, como que eu consigo tomar uma decisão com inteligência artificial, tendo a emoção por trás, cuidando mais, até porque tem dados agora, a gente sabe que não é mais o jovem, né, a geração, ela não está muito mais preocupada com o dinheiro, né, mas com a saúde mental. 45% da população está preocupada com isso. Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, as tecnologias, os ecossistemas, o digital, né, a gente não volta mais. Um dia, eu conversei com um amigo, perguntei qual é a volta do digital? Ele falou, a volta não tem mais, só se tornar analógico. Então, vamos lá no meio, numa ilha, lá, vou desconectar tudo e ninguém vai me monitorar. Não, hoje em então, dia não você volta fala, né? mais. A pessoa que não tem, perdeu o celular ou quebrou o celular, como é que você sai de casa sem o celular? Isso é inimaginável hoje em dia. Então, né? o futuro é hoje. Eu acho que nós estamos vivendo a transformação. E eu acho que isso que é importante, não é aquela coisa, vai acontecer. Não, ela está em movimento. Então, nós estamos vivendo, nós estamos testando, nós estamos acertando, nós estamos errando. E aí, de novo, eu volto para o tema da nossa fala, o ecossistema. Porque nós podemos testar. Nós podemos. Então, você pegar alguém que tem uma ideia e falar, vem cá, senta do meu lado. Vamos monitorar, vamos te treinar, vamos estudar, vamos testar, vamos fazer acontecer, vamos levar o que você vai levar para a sociedade bem. A gente está falando um pouco sobre também a questão das mulheres nesse sentido, né? Do quanto que as mulheres estão inovando e incentivando esse ecossistema. Então, tudo isso faz parte. Nós estamos tudo em movimento, estamos tudo conectado. Boa, gosto dessa palavra. Diga, mas eu queria fazer um comentário, porque você falou de financiamento, né? Enquanto o Supera colocou ali um predomínio de um financiamento público, né? Mas também com uma parte público, tanto da USP, de todas essas agências e também da Prefeitura, mas e também de empresários, né? O DABI, o financiamento, ele é empresarial. Isso. E eu queria até comentar, e eu te encontrei lá, César, o evento que nós tivemos a semana passada, da Agrovem. Sim. Quer dizer, a Agrovem, que foi fantástico, eu pude aprender muito, né? Eu aprendo muito com esses dois aqui, e com todos os demais participantes, mas a Agrovem, ela vem com uma proposta, quer dizer, ela já está aí há alguns anos, acho que é 2020, agora não sei se eu estou correta nessa data, me perdoe, o Silvio Passo, se eu estiver errando na data, mas ela é uma rede de empresários que investem em startups do agro. Então, você vê um modelo diferente e que dá muito resultado. Tanto que o próprio Eduardo colocou, que hoje nós estamos ali, páreo a páreo, o número de startups, que são os dois hubs mais desenvolvidos, que é tanto na área da saúde quanto na área do agro. Então, uma transformação, né? Se você puder complementar, mas até parabenizar, quero aqui citar o empresário Ivan Costa e o seu grupo por essa iniciativa de trazer a Agrovem, que não está presente aqui em Ribeirão Preto e que faz uma diferença enorme no apoio à inovação na área do setor da agro. Que está presente, sim. O Ivan está é o responsável, né, pela Agrovem aqui pela na Agrovem cidade, aqui né? em Ribeirão Preto, que trouxe para cá. É um cara maravilhoso, entende muito também, né? Isso é muito importante. Então, mostrar essa diferença é muito importante para os ouvintes que estão nos assistindo, como é que é esse financiamento, né? Então, ele é tanto privado, público, parceria, o Super é fruto dessa parceria. Então,
o que eu estou aprendendo muito e vivenciando, e que é um prazer, e eu quero agradecer muito tanto ao grupo da BI quanto do Superaparc por me receber a Secretaria de Inovação tão bem e por termos essa parceria, porque essa parceria é que vai trazer ainda mais a evolução do nosso ecossistema, seja o ecossistema empresarial, o ecossistema de inovação que nós temos aí. Perfeito. Essa questão é uma esteira, né, do fomento. O fomento é uma esteira, isso é importante. Todos têm uma tese. Então, quando você comentou da Grovem, né, a de Uberlândia, né, eles têm essa representação toda aqui. Exato. Então, quando você pega dentro do DABI, por exemplo, então você tem algumas teses. Ali dentro da área 51, comentário, nós temos várias empresas. Dentro da área 51, nós temos em torno de 25 a 27 empresas privadas que discutem algumas teses de inovação. E lá nós precisamos, de 6 em 6 meses, identificar ideias ou identificar soluções que a gente possa testar e medir e amadurecer durante esse período. O que nós olhamos é essa esteira. Então, o quanto aquela solução está madura ou não e pode ser aplicada, e aí vem os fomentos dos fundos que a senhora comentou. Então, como que eu posso investir e levar essa startup para a minha empresa, fazer um corporate venture capital, investir nela, no caso, desenvolver isso, ou um grupo de empresários, e fazer a primeira rampa dela, porque lá a gente está num modelo de pré-seed, né, aquela startup que está começando, que está se estruturando, que está buscando fomento, onde ele vai fazer a rampa. Depois dali, ele pode se tornar um unicórnio um dia, mas esse primeiro momento é o chute inicial, né, Eduardo? É isso que a gente busca para fomentar. Tá? Aliás, deixa eu aproveitar, Eduardo. Hoje uma startup, hoje não, né, já há algum tempo, há um tempo atrás, eu tenho um amigo que em casa teve um pensamento, né? Teve uma ideia, na verdade, não pensamento não, teve uma ideia e colocou em prática com alguns amigos e foi num evento em Paris, se não me engano, alguma coisa assim, vendeu a startup lá em Paris, R$1 milhão. Ele foi, eu não sei se a palavra é despretensiosa, mas ele foi com uma baita de uma ideia, para não falar outra coisa, e voltou milionário, né? É muito valioso, né? As startups, para quem não sabe, bom, eu não sei mensurar valor, né? O Luciano e o Eduardo talvez saibam mensurar valor para as startups, mas é um produto muito valioso, né? Para o mercado hoje, da tecnologia e inovação. Sim, a gente acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar e algumas curiosidades que acho que isso também ajuda a transformar o ecossistema de Ribeirão num ecossistema forte e maduro. A inovação, né, já há um tempo atrás, ela virou um pouco de moda, né? Teve muito oba-oba em torno da inovação. Teve muita gente que entrou até pelo palco que a inovação traz, né? E agora a gente está num momento de consolidação, né? Ribeirão ele tem características que são diferentes de outros lugares, né? Quando a gente olha, por exemplo, muita gente acha que startup é coisa de jovens, né, de adolescentes, jovens iniciando a faculdade. Ribeirão Preto é o contrário. A maior parte dos empreendedores, os fundadores de empresas, eles têm 40 anos ou mais. É mesmo? E isso tem uma explicação, né? Porque boa parte das nossas startups aqui, elas são deep techs, né? Que são startups que trabalham com tecnologias que tem uma pesquisa mais aprofundada por trás ou que vem da própria universidade. Então, esses fundadores, eles fizeram mestrado, alguns fizeram doutorados e depois pegaram as suas teses e foram abrir as suas startups. Então, em Ribeirão, a gente tem esse movimento que é um movimento mais já envelhecido. Isso é novo para mim, sinceramente. Eu achei que a molecada, não, a meninada, os mais jovens, tipo o Fred, que está aqui com a gente, né? E o Augusto Carminati, que é futurista, que estão aqui acompanhando o programa, dominassem as startups. E não, então, aqui na nossa região, a maior parte são de 40 a mais. Tá? Então, a gente tem isso daí. Outro dado interessante, a gente estava até conversando nos bastidores aqui antes, o número de mulheres fundadoras de startups. Ribeirão tem um percentual significativamente superior ao resto do estado. Então, nós temos mais de 30% das startups são fundadas por mulheres. O estado de São Paulo, esse número gira em torno de 19%. Tem uma área específica para as mulheres? Não, que geral. A gente tem mais agro, né, saúde, agro, aí depois vem chama tech, né, que é tecnologia de forma geral, mas tem as biotechs também. Então, nesses setores são setores de maior prevalência, porque são as competências que a gente tem instalados aqui na região. Outro dado importante, isso muito influência
das instituições de ensino que a gente tem aqui, né? O nível educacional dos nossos empreendedores é um nível educacional elevado, é um nível educacional alto, né? Então são dados que acho que explicam um pouco do porquê que a gente tem um movimento que ele é robusto, que ele é duradouro, né, que ele vem se consolidando, né? O Luciano citou, assim, a taxa de crescimento ela vem caindo em termos de quantidade de novas startups que estão surgindo, né? Porém, o percentual, o valor do faturamento dessas startups, ela vem crescendo, cresceu 26% no ano passado. Isso mostra que o nosso ecossistema está amadurecendo. O que nós, como ecossistema, precisamos fazer é criar novas iniciativas para que se criem novas empresas, novas startups, né? Então, a gente tem aí o programa Startup Ribeirão, né, que tem a participação dos 5 hubs físicos que nós temos em Ribeirão, mais o poder público. São 5 em Ribeirão. É da BI. Hoje nós temos Supera, que tem o Instituto Credit Citrus, né, Credit Citrus ali da Junqueira. Isso. Junqueira, né? Muito legal lá também, bem bacana. Que foi classificado como hub físico, é aquele que vai poder receber as startups para ser residentes e ter uma trilha de desenvolvimento. Teve o Orgânica Cursos e também o Corp Working, né, que são os hubs que participam desse programa, né, que foi um programa, é o primeiro programa, ele é voluntário, colaborativo, em que une os hubs físicos de Ribeirão e tem a participação do poder público por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. Já vou voltar com você complementa aqui também, já vou voltar com o Eduardo e também com a professora Sueli Vilela, secretária de Inovação e Desenvolvimento, logo após o intervalo, rapidinho a gente já volta, não sai daí. Comerciárias e comerciários, quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas aos direitos trabalhistas, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! Estamos de volta no estúdio TH+, deste final de semana. Agradecer a sua audiência. A gente está falando aqui sobre desenvolvimento, aliás, inovação e desenvolvimento nessa terra que se produz. Aliás, a gente já pode chamar, né? Ribeirão Preto, a terra da inovação e do desenvolvimento, tenho certeza disso. Com 5 hubs que o Eduardo falou e com todo o trabalho do envolvimento, não só dos 40 mais, mas também dos jovens que estão empenhados nesse momento, né? Eu lhe interferi, só para a gente fazer um intervalo, mas você quer completar a informação que você estava passando. A gente vai continuar falando aqui mais sobre inovação, desenvolvimento e os ecossistemas. Temos os eventos também que vem por aí para a gente falar. Mas, por favor, Eduardo. Eu acho que é importante, né? Você tinha falado, né, do amigo seu empreendedor que vendeu a ideia e tal. Isso. No passado, a gente falava que uma ideia valia R$1 milhão, né? Hoje, a gente fala que a ideia, sem a capacidade de execução, ela não vale nada. Então, o que a gente precisa ter é essa capacidade de execução. E aí, o que a gente, como ecossistema, precisa proporcionar, né, para esses empreendedores é a possibilidade deles executarem as suas ideias, né, e transformarem essas ideias em um projeto, em um negócio e depois escalarem isso daí. Acho que esse é o grande objetivo. Por quê? Um ecossistema maduro, com as startups escalando, né, elas vão gerar empregos qualificados, vão aumentar a renda
da população, vão arrecadar impostos, né? Vai ter o retorno. A gente fala muito, né, do retorno para a sociedade, né? No passado, o conceito do ecossistema ele era baseado numa teoria chamada da tríplice hélice, né, que é você unir a academia, né, o poder público e o setor privado e as empresas. E hoje a gente já fala na quarta hélice ou até na quinta hélice, que seria tudo isso de nada adianta se a gente não tiver o benefício social, se não tiver o retorno para a sociedade, né? Então, assim, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, se elas não estiverem ao alcance da sociedade, não adianta nada, né? Então, assim, e se a gente não conseguir gerar emprego, renda, para que a população possa trabalhar, né, e viver, também não faz sentido, né, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E acho que é um trabalho muito bem feito em Ribeirão, porque nós temos grandes eventos, nós temos grandes startups, grandes empresas, universidades, faculdades, centros universitários, todos colaborando e participando aí desse ecossistema. E, lógico, né, o poder público como um grande articulador, né, incentivador de tudo isso, para que as empresas tenham um ambiente de negócio amigável para poder produzir e fazer o que eles mais sabem. Isso é maravilhoso para a cidade, né, Sueli? Envolvimento de todo mundo, porque a tecnologia não se faz sozinha ainda. Tem alguém por trás pensando, sem dúvida nenhuma, ainda, né? Porque daqui 20, 30 anos vai saber como é que vai ser essa inteligência artificial. Mas hoje faz um giro para a cidade impressionante, né? Sim, e a característica é como eles já disseram, né? São as parcerias. Então, agora nós temos o Inova, que é uma parceria e que acho que esse ano está sendo coordenado mais, quem está à frente é a CIRP, né? Mas que temos todos os atores, SEBRAE, SENAI. O Inova já vai para o terceiro ou quarto ano? Acho que é o quarto, né? Acho que é o quarto ano. Está previsto agora final de setembro, início de outubro. Mas é um baita evento, né? É um baita evento de tecnologia. O Inova, pega o caso, a primeira vez que eu participei do Inova, cara, ele aconteceu junto com o apoio do Sistema S, toda essa estrutura, movimenta todo o ecossistema. Acho que foram 2.000 e poucas pessoas, porque é um evento gratuito, né, onde você leva muito conteúdo, você leva a startup, você leva também as ideias, você tem grandes palestras e conteúdos. Então, esse ano, acredito eu que não sei onde ele vai ser, onde ele vai acontecer, né? Mas ainda não tem o local. Está em definição, mas fiquem ligados aí, porque eu acho que é super importante, porque é um evento que movimenta. Então, ele é meio que um termômetro também para toda essa questão que nós fizemos, porque todos os agentes estão ali conectados, né? Então, ali você encontra todas as tribos, né? Então, ali você está conectado, desenvolvendo e tendo ideia. Então, ali você faz várias conexões. Ele é muito importante para o ecossistema, né? Começou um evento pequeno, foi testando, foi criando, e hoje ele é grande. O Inova hoje é o maior evento de tecnologia? Ele é um dos maiores, né? Porque você tem hoje várias iniciativas, então onde todos comungam ali, quando a tese de inovação, todos se reúnem. Mas, por exemplo, não que seja só da cidade, mas sábado agora nós tivemos o Startup Day pelo SEBRAE, que aconteceu, cara, foi enorme. Eu participei, eu fui dar uma palestra, acabei indo para Taquaritinga dar uma palestra na FATEC. Nós tivemos foram mais de 200 municípios, mais de 25 mil pessoas ao mesmo tempo falando em volta de inovação no Brasil, com conteúdos. Então, quer dizer, isso é um movimento muito grande, né? Então, quando o Ribeirão Preto traz essa visão e devolve, você falou de oportunidades sociais. A gente faz programas, por exemplo, onde a gente cria uma oportunidade de uma ideia. Tem um caso, por exemplo, de um cliente nosso, que nós fizemos desenvolvimento e levamos uma dor para 3 faculdades. Vamos chamar as faculdades, vamos ver o que os alunos podem falar dessa dor. No meio desse grupo, destacou-se um grupo de alunos que trouxeram algo além do que aquilo que a gente estava pensando. Quando nós fomos olhar a oportunidade, 3 daquelas pessoas ganharam um prêmio, porque nós premiamos, o professor privado premiou, porque a universidade não poderia fazer aquela conexão, nós premiamos financeiramente. Os 3 alunos foram contratados para o setor privado, depois nós fomos descobrir a história dos alunos, né? 2 deles hoje trabalhavam como fritadores de batata do McDonald's, queriam uma oportunidade, não conseguiam conectar aquela ideia, que era uma ideia super valorosa. Hoje, eles desenvolvem dentro desses clientes a área de maker, que a gente chama de inovação, legal, que eles fazem toda a criação de inteligência artificial lá dentro. Eu falo isso, eu levo isso como case, eu acho que isso é o que mais importa no final, né, Sueli? Da gente levar isso de volta. Então, pensamos no investimento, mas todo mundo tem que se beneficiar. Por isso que eu falei, não tem uma cara, tem um benefício. O benefício acaba. Se o empresário faz um investimento dentro de uma tese, o retorno vem. Por exemplo, dentro do DABI, nós temos a Araracid, que é uma empresa que ela faz
a análise e evaluation das startups, e ela criou um modelo validado pela CVM, onde você pode investir naquela startup a partir de R$1.000 pessoa física, com toda uma transparência e uma governança. Então, isso dá um incentivo local. Então, você tem vários movimentos, por isso que é importante quem está buscando conhecer, se conectar, vir participar desses hubs, com certeza vai ter algum benefício próprio e devolver também para a sociedade. O Araracid, que é do Henrique, né? Henrique, exatamente. Henrique. A BLB Ventures, que é um dos investidores, o Henrique aí que desenvolve. Secretária, nós temos muitas possibilidades, né? Como o Ribeirão está preparado para esse futuro, né, da tecnologia e da inovação? Como o Ribeirão está se preparando agora nas suas mãos, como secretário? Olha, nós estamos aí projetando várias, vamos dizer assim, várias linhas de atuação, porque é uma secretaria ampla de inovação, mas falando da inovação, nós vamos lançar agora, vamos fazer uma próxima reunião, o chamamento para um programa que é o Sandbox, que já é uma demanda também colocada pelo nosso ecossistema, onde ele é um sistema que facilita, é um ambiente de experimentação de soluções inovadoras, onde a regulamentação não é a regulamentação própria para uma startup, ela tem uma certa flexibilidade e isso ajuda aquele indivíduo que quer já experimentar e daqui a pouco realmente formalizar a sua startup. Então, são mecanismos... Sandbox. Então, acho que o Eduardo também conhece bastante. Quer dizer, nós estamos aí nessa fase de fazer esse chamamento, vamos fazer uma reunião. Como é que vai funcionar? Desculpa, como é que vai funcionar? Foi feito toda uma normatização relacionada à criação desse programa, nesse sandbox, né, toda uma legislação envolvida em relação a isso. E aí agora a secretária vai fazer esse primeiro chamamento para ver empresas interessadas em poderem realizar os testes, né? Por exemplo, nós temos empresas no Supera que estão com seus projetos para serem aprovados pelo MAPA, que é o Ministério, né, do Meio Ambiente, em que o Ministério não tem um corpo técnico qualificado, específico, para avaliar aquela tecnologia. A gente conversa com os empreendedores e eles falam assim, o nosso grande erro foi ter sido inovador demais, né? Porque o projeto está parado lá no MAPA para ter aprovação e eles hoje não podem comercializar porque não tem autorização do MAPA para poder fazer... Os empreendedores estavam à frente do tempo, estavam pensando lá na frente. Exatamente. E o poder público não tinha essa expertise, vamos dizer assim. E aí o sandbox, desculpa, esse sandbox ele permite você criar essa área de experimentação, de poder testar para depois validar. Vai ter um ambiente físico, vai ter um... Não, no município como um todo. Por exemplo, patinetes. A ideia é trazer patinetes para Ribeirão Preto. O que patinete comprar a gente andar? Para ela se locomover. Então, nós falamos hoje na própria USP, os alunos que têm que sair lá da USP e ir até o Supera Park. Então, como é que eles fazem isso? O patinete seria um ambiente seria uma ferramenta importante para eles se locomover. Aliás, no centro vai ajudar da cidade. Muito. Salvem o trânsito de Ribeirão, por favor. Salvem o trânsito, porque teremos patinete. Não. Isso é Mas é uma das ideias. São ideias que nós precisamos, então, agora regulamentar esse edital e aí colocar no mercado para que nós possamos trazer inovações para Ribeirão Preto. São áreas complementares. Por exemplo, você tendo essa regulamentação que ela está comentando, você permite, por exemplo, eu quero testar uma nova tecnologia para melhorar o trânsito com semáforos inteligentes. Então, eu posso ter nesse sandbox definido uma área X da cidade, onde eu vou buscar fora do país ou desenvolvido aqui dentro da estrutura, uma tecnologia que vai ser testada naquela área, vai estar aprovada e monitorada pelo poder público, pelos centros de pesquisa, e aquilo, quando for desenvolvido e aplicado, ele pode ficar na cidade, na sociedade, ou ser vendido para outros lugares. Mas eu tenho uma área de experimentação habilitada e homologada pelo setor e por editais que permitem alguém vir aqui. Porque hoje, se eu for fazer hoje qualquer teste de tecnologia, qual o mecanismo? Porque acho que o grande papel da Secretaria também é isso, criar mecanismos para facilitar esse incentivo. Não é só o capital, porque o empreendedor ele precisa do quê? Da oportunidade. Porque não adianta eu ter o dinheiro, mas não saber o que eu vou fazer, porque eu vou investir $1 milhão na tua empresa. Mas dinheirinho que vai, dinheirinho que vai, dinheirinho que vem, com 2 filhinhos, 3 filhinhos, como que eu vou fazer? Então nós precisamos ter essas oportunidades. E esse projeto, ele é modelo.
porque a partir do momento que também que a Prefeitura de Ribeirão conseguir habilitar, né, a gente vê aí as ações do prefeito. Tudo são inovações que poderão vir para cá. E pode estar em prática em breve? Isso, nós estamos na fase de fazer a reunião para analisar esse edital, aí esse edital vai para o jurídico, sendo aprovado, sim, aí nós já colocaremos, já coloca, você publica o edital e as empresas os empreendedores vão se inscreverem. Aliás, fica a dica aí, né, para quem quiser ajudar no trânsito de Ribeirão, por favor, porque se pensa, com todo respeito, né, muito em saúde, muito no agro, ótimo, joia. Mas tem que pensar, né? Tem que ampliar esse leque de possibilidades. Quer dizer, eu imagino que estejam ampliando, mas o trânsito é um dos patinetes sensacional. Você discute, né? Você tem projetos para discutir mobilidade urbana, você vai nas feiras internacionais, você discute de cidades inteligentes. Então, eu acho que todas essas oportunidades, e acho que o ecossistema, novamente, isso traz. Quando a gente pensa em futuro, né? A gente sabe disso porque a gente tem dentro lá do DABI, dentro do nosso grupo a IMA, né, que você comentou do Augusto, né, que é uma agência que estuda futuros, que estuda previsões. Até agora nós mudamos o slogan lá na IMA, desde 2030, né, pensando por você. Então eu estou lá e estou pensando aqui. Então como que eu posso voltar no futuro para te ajudar? Legal. É uma provocação, porque é isso, o futuro, a Deus pertence, sabe disso, mas a gente está aqui tentando trazer essas oportunidades. Então se os desafios na cidade, por exemplo, lá dentro do DABI, novamente, a gente tem lá empresas de mobilidade, de veículos que patrocinam as áreas lá. Tal. Como que a gente estuda essa mobilidade? Como que a gente traz benefícios para a questão da locomoção, para a questão da economia, do meio ambiente? Essas empresas estão ali. Se a gente encontrar projetos de desenvolvimento, todos eles vão incentivar. As pesquisas do Supera, por exemplo, vai desenvolver nessa linha. Eu recebi aqui 3 mulheres do agro. A questão de 3 semanas, né? Mais ou menos 3 semanas, vieram 3 mulheres falar sobre o agro. E falou-se muito da tecnologia, da inovação no agro, e 3 experts no assunto, mas falou muito sobre a sustentabilidade, sobre a parte social que o agro, né, o retorno que o agro faz para... Bom, nós temos mais alguns minutinhos de programa ainda, eu queria voltar a falar sobre o Inova. Temos novidades esse ano, secretário? A gente já pode adiantar alguma coisa? Eu sei que está sendo formatado com a CIRP. Nós fizemos 2 reuniões, e aí nós estávamos na definição de datas. Será no final de setembro, né, porque temos o outro evento já no início de outubro. Então, estamos nessa estruturação da questão temática. Então, mas o Inova já é um evento tradicional. E o ano passado foi atípico, né, porque foi Inova Day, foi apenas um dia. Então, agora vai voltar para ser... Agora eu já não me lembro se 2 dias, mas não será um dia apenas, porque tem muita demanda, muitos temas que precisa de uma reflexão maior, e a oportunidade do Inova de reunir experts em todos esses assuntos é fundamental. Temos outros eventos também, né? Que vão acontecer ainda nesse semestre, possivelmente. Tem vários eventos, né? Acho que, se a gente olhar no DABI, tem quase um evento por dia, no Supera também. Mas a gente... Todo dia tem evento. Eu sei, o Supera participa de alguns eventos internacionais. Junho, agora, a gente está numa feira chamada BioConvention, que é a maior feira de biotecnologia do mundo, que a gente leva as empresas do Supera para um stand que a gente tem dentro do Pavilhão Brasil. Tem o Rotas da Biotecnologia, que o Supera vai organizar também, que era um evento tradicional do Supera antes da pandemia. A gente vai fazer em parceria com outro evento, então a gente está agora definindo data, mas tem, acho que tem a AgriShow também, aqui. É verdade, todo mundo nós vai vamos estar por falando lá. da AgriShow e da FenaSucro, que Exatamente. são 2 baita eventos do agro aqui da nossa região, né? Supera vai estar AgriShow com aqui dentro, também. terceira feira do país, é isso? Terceira feira do país, e a FenaSucro, que é aqui em Sertãozinho, que é agora em abril, inclusive, que São os maiores do mundo, né? São os importantes eventos, é verdade. Essa conexão dos eventos, como você comentou, né? Tirando assim os pontuais, né? Então você tem esses eventos que já estão na agenda de Ribeirão Preto, né? Exato. Eventos globais que movimentam a cidade. E claro que a inovação está participando. Então, seja com dinâmica, seja com arenas, então nós mesmos vamos estar participando da AgriShow. A gente vai lançando algumas novidades de testes, discussões, o Rural Summit, né, junto. O Rural Summit também vai ter na mesma época, para investimento que acontece. Tem a FenaSucro, vai ter um palco diferente esse ano, voltado para o mundo das startups, dessa visão, né? E nós também vamos estar fazendo, como eu comentei, o Rota Rural Inova, que é uma dinâmica que se encerra no Agro Innovation Week, que vai acontecer pós o Inova, que acontece dentro do DABI. Então, são eventos ali que movimentam o setor, segmento, e que realmente trazem esse retorno para a sociedade, né? Pega as camisetas ali para a gente. O Luciano trouxe um presente para a gente. Eu não sei se vocês tinham, mas eu não tinha.
Tem bonés e camiseta, é isso? Não, na verdade, até comentando isso, porque a gente fala muito da região, né, e muito do agro, né? Então, eu 3 trouxe... bonés, 3 camisetas, não é isso? Isso. Tem? Eu trouxe aqui, é mais para... Bom, primeiro, né, essa semana foi seu aniversário, então até te dando os parabéns. Meu né? presente de aniversário. O seu presente. Traz aqui, Peru. Não tem problema, não. Também, corta para geral aí, o Rogério. Daqui. Deixa eu aproveitar e vou... Na verdade aqui eu acabei esquecendo de trazer para cá, mas agora está aqui. É uma Qual que é meu aqui? É esse aqui? Uma lembrança. O branco é seu. O branco é meu. A Sueli vai ficar da Sueli, com o boné. Na verdade, aí é um convite, né? Deixa eu ver se dá para... É um convite para quem quiser realmente vestir a ideia e vestir a camisa da transformação digital. Aqui? Pode abrir. Aqui. Na verdade, a IMA fez um estudo de futuros para Triceios e trabalhou que a Triceios é uma empresa que tem o Essa verbo... não é minha, com certeza. Essa deve ser a sua, Sueli, mas tudo bem. Deixa eu só tirar a etiqueta. Essa é a feminina. Essa é a feminina, a gente troca depois. O verbo transformar, né? O nosso verbo é transformar, porque nós transformamos através da transformação digital e inovação. E nada mais do que transformador que a cana-de-açúcar, né? Então nós vivemos no Dabi e a gente sabe que o Dabi, tudo isso, toda a história da cana-de-açúcar, né? Então eu vou deixar um presente para vocês. E quem quiser também consultar aí, eu vou fazer o jabá ou não? Fala. Luciano Fernandes.digital. Nós temos um... O que você tem lá no digital? Luciano Fernandes. É um conteúdo voltado... Aqui é da Triceios, é um conteúdo voltado para a inovação, transformação digital, com palestras, workshops. E lá nós temos um marketplace, que essa camisa ela é distribuída e comercializada para a gente poder conectar todos à transformação, né? Então, fica aí a dica. E o triceios.com.br, que as pessoas podem consultar também, transformação digital. As redes sociais, transformação digital, estamos aí incentivando o setor e agradecendo você. Eu acho que a união de vocês, o ecossistema, é fantástico, né? Tenho conversado muito com a Sueli, gosto muito de conversar com ela, tenho participado, ajudado, acho que não é a palavra, né? Mas tenho participado aqui do dia a dia. Tem sido parceiro. E pode contar comigo, se eu puder ajudar, vamos junto. Essa prosa traz, né? As ideias nascem dessa prosa, né? Então é gostoso conversar, trocar ideia, crescer. Todo mundo ganha com isso, né? Acho que a cidade ganha com isso. O Luciano já é velho de guerra, não tanto quanto o Toninho Guarino, mas é. Aí eu estou falando de outra... de outras épocas. E Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui. Espero que o Supera, que é o terceiro melhor parque tecnológico do Brasil. Terceiro melhor parque tecnológico do Brasil. Premiado, né? Impressionante. Trabalho fantástico. A incubadora está entre as 20 melhores do mundo, então a gente tem aí um caminho bom aí e vamos buscar, né, as primeiras colocações. Privilégio para nossa região, né? Ribeirão Preto pode ser considerado um polo tecnológico, com certeza, com todo esse ecossistema que nós temos aí, nos orgulha. A gente já foi terra de tanta coisa, ou é terra da cultura, do café, da cana, né? Toda a nossa região. Por que não do polo tecnológico, né? O que eu acho que o principal, a gente precisa dar vazão a tudo que a gente faz aqui. Porque o nosso ecossistema ele é muito forte, muito vibrante, a gente faz muita coisa e tem muitos ecossistemas que eles acabam desenvolvendo coisas muito menores do que nós aqui, e só que eles conseguem dar vazão para tudo isso. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo para divulgar tudo que é feito aqui no ecossistema de Ribeirão Preto. Luciano, obrigado pela participação, bom trabalho para vocês da Triceios, né? Todo o trabalho que vocês têm de transformação digital. Obrigado por estar participando com a gente. Obrigado a você, TH+, pelo convite, conte com a gente. Sueli, obrigado. Imensamente honrado com a tua visita, com a tua vinda aqui também, para a gente poder falar, e vamos falar muito ainda, né? Tem um trabalho de 4 anos ainda pela frente aí, de muito crescimento no desenvolvimento e na inovação. Eu que agradeço, César, e ter essa oportunidade, como o Eduardo disse, de falarmos sobre o que representa Ribeirão Preto, o que nós fazemos no ecossistema é extremamente importante, porque nós não conhecemos, e dizer do impacto que isso significa para a nossa população, que isso é fundamental, não só termos os nossos números, mas dizer como é que ele impacta na vida das pessoas. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Todo nosso. Imensamente honrado falar do tema. Eu gosto muito, né, por acompanhar o dia a dia da Dabi, para acompanhar com a Sueli aqui e também através do Supera. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos no próximo final de semana com outro Estúdio TH+, especial. Muito obrigado. Boa semana a todos.